E hoje aqui no France Café, no Espaço France Café, mais um papo, mais uma conversa super interessante sobre a vida, sobre fases da vida, com a Beth Simões, que é da Home Angels. Mais uma vez, um prazer recebê-la aqui. Para falarmos de vida, não é? Opa, falar de vida. E hoje de vida longa ainda, né? Longevidade. Vamos falar de longevidade e como ter uma boa longevidade. Sim, porque para quem ainda não conhece a Home Angels, é uma empresa que cuida de pessoas nas suas diversas fases, desde o bebezinho, né? Do bebezinho que já anda, daquele que ainda não anda. Desde a gestante. Desde a gestante. É que eu ia dar o retorno, né? Aí eu ia falar desde a mãe quando ainda o bebezinho está na barriga, e aí vai. São várias fases de vida, né? Isso. Das pessoas. E vocês estão presentes em todas as fases. Em todas as fases, isso mesmo. Legal. E hoje a gente vai falar de qual fase? De todas? De todas as fases, né? Vamos começar dizendo que com o envelhecimento da população, a gente precisa pensar como é que a gente vai chegar lá na frente, né? Lá na frente. Como é que a gente quer estar aos 85, 90, 100 anos, né? Como é que a gente quer chegar em qualidade de vida, né? E como é que a gente... O que eu diria, né, que a gente poderia fazer para ter uma boa longevidade? Porque tem coisa que depende da gente, tem coisa que não depende, né? Sim, tem coisas que não dependem, Porque mas aquilo que depende a gente pode... tem que fazer, né? Exatamente. Porque o dia que a gente faz, por exemplo, não depende da gente. Mais ou menos, porque se você não se alimentar bem, não tiver uma vida ok... Quem sabe você não vai antes da hora, né? Não, exatamente isso. Porque você não se cuida. Exato, que a gente, assim, se a gente investir desde pequeno, né, na educação dos pequenos, quanto à sua alimentação, quanto a desenvolvimento de atividade física, desenvolvimento da sua parte intelectual, né? Isso desde pequeno, até a educação financeira desde pequenininho, ele vai chegar diferente a essa idade do que aquele que não teve essa educação. Então, a gente tem que pensar que pensar em longevidade não é acordar aos 60, 70 anos de idade e falar, nossa, envelheci agora, o que eu faço? Sim. Isso já é pensar naquela criança, desde pequenininha, né? E ensiná-la a comer as coisas adequadas, a ter uma dieta balanceada, né? Porque isso vai representar lá na frente o quê? A diminuição de doenças crônicas, né? Então, o objetivo é que se diminua os casos de diabetes, de hipertensão. Essa criação de hábito saudável desde criança, né? Hoje a gente estava até conversando aqui, que hoje a gente tem muita informação. Na minha época, eu não tinha muita, não. As mães cuidavam, assim, né? Seguindo aquilo, comendo aquelas coisas fazendo umas coisas gordurosas que comia. Ninguém passava mal, porque também, por outro lado, não comia outras coisas, e né? Não era tão sedentário. Exato, e não comia. Isso. Hoje a gente tem muita informação. A gente sabe que beber tal coisa não faz bem, que comer tal coisa não faz bem, mas a gente não só come e bebe, quanto ainda ensina para a criança também. Exatamente. É isso mesmo. Meu Deus, vamos ter que mudar isso. E é assim, a criança, quando ela está se desenvolvendo, a gente tem que pensar que ela está em formação. Então, assim, a gente tem que pensar no corpo como uma poupança. Tá? Então, você tem que se desenvolver adequadamente. Então, a sua parte óssea. Então, se você tiver, desde pequena, armazenando o que você tira dos alimentos em cálcio, por exemplo, em vitaminas e sais minerais, você dando o mínimo possível de gordura desde pequeno, você não vai sobrecarregar um órgão que ainda está, inclusive, até em formação. Sim. Então, assim, uma criança que se alimenta de forma inadequada, ela já tem um desenvolvimento dos seus órgãos, às vezes, de forma inadequada. Tá? Então, assim, o ideal é que ela desde pequena, ela se desenvolva corretamente e aprenda a manter isso, para que ela não desenvolva realmente, como eu comentei, as doenças que são crônicas, que é o que acaba na longevidade afetando os idosos, né? Então, a gente vê muito idoso com perda de visão por consequência da diabetes, perda de membros, ou desenvolvendo problemas renais, indo para hemodiálise. Coisas que poderiam ser evitadas se antes tivesse, né? Isso, exatamente, né? Muito AVC, muito infarto, né? Então, assim, são coisas que a gente fala, todo mundo ouve, mas ninguém Mas faz eu acho que é de um fato. grande desafio, né? É um desafio desse momento que a gente está. As pessoas trabalhando muito, as mães trabalhando, às vezes as mães liderando a família, a parte financeira, emocional dessa família, sem o marido, sem
uma pessoa junto. E aí vira um desafio, porque, gente, a pessoa tem tanta coisa para fazer, ainda... Tipo, hoje mamãe não fez janta, não. Vem cá, cata a criança e leva para comer em qualquer lugar, no sentido, qualquer lugar, assim, sem ter todas essas preocupações. Então, é um desafio atual, muito grande. Sim, é um desafio, mas a gente tem que chamar a atenção. Exatamente, chamar a atenção para isso, porque isso é importante. Né? Porque muitas vezes a gente também assim, ocupa o nosso tempo com coisas Perde tempo. Exatamente. Né? Porque, na realidade, uma alimentação saudável, que é o que a gente está comentando, por exemplo, dá trabalho. É muito mais cômodo realmente você lançar mão de uma alimentação congelada, de você lançar mão de um alimento que já é pronto, né? É muito mais fácil, muito mais prático. Isso, inclusive, vai te dar tempo para você ficar no Facebook, para você ficar no WhatsApp, para você, né? Que é mais gostoso, vamos dizer assim, do que você ir lá realmente e despender aquele tempo, né? Então, muitas vezes a gente também tem essa desculpa, não temos tempo, mas às vezes a pessoa realmente ela não quer. Só que isso vai ter um preço lá na frente que é meio caro, na minha opinião, né? Outra coisa é se preparar de maneira financeira. A longevidade, ela custa, né? Então, assim, se a gente quer usufruir lá na frente de uma qualidade de vida, a gente precisa ter dinheiro para isso se você quiser estar bem. Então, assim, se você se imagina lá na frente ainda querendo estudar, podendo estudar uma outra coisa que não a que você fez a sua vida inteira, se você quer passear, se você quer viajar, para isso você precisa ter dinheiro, né? E comprar suas frutinhas, suas coisinhas. Isso, não é? Vamos falar nisso, e não medicamentos, porque todo mundo vai se cuidar para ter o mínimo de gastos em medicamentos. Também, né? Tem, que aliás é um custo altíssimo, que pesa bastante, né, financeiramente. Então, assim, a pessoa precisa se programar para poupar, pensar lá na frente. Como é que está a expectativa, assim, a estimativa de vida do brasileiro ou do mundo? Você tem ideia? Que a gente estava conversando aqui antes, parece que o povo está passando 100, tem uma fase boa aí passando 100. Não, assim, hoje você vê bastante. Hoje a expectativa de vida no Brasil é 72, 75 anos, tá? Em média. Mas não raro hoje a gente vê as pessoas realmente com 80, 90, 100 anos. Hoje a gente já não se espanta mais de encontrar um centenário, né? Então, só que assim, o problema disso é que com que qualidade de vida essas pessoas estão chegando lá? E aí volta para o assunto da criança, né? Que criança, será esse adulto do adolescente, né? Do adulto, por exemplo, assim, bebidas alcoólicas, reduzir, não fumar, parece coisa de moral, mas não é. Isso realmente é um implicativo na qualidade de vida, né? Vai trazer problemas futuros. As tecnologias hoje vieram facilitar a vida da gente, mas também transformou tudo muito cômodo. Hoje as pessoas caminham um pouco, por conta, tudo faz de carro, né? O controle remoto, você não levanta mais para mudar de canal. Então, assim, hoje é uma comodidade, mas isso faz com que a gente se transforme muito sedentário. Reflete. Então, hoje, a gente precisa ir para uma academia para poder ter uma atividade física, né? Aliás, fazer um exercício físico, né? Então, é isso que a gente precisa realmente repensar e entender que isso vai ter um custo lá na frente, né? Então, na verdade, então, hoje, esse nosso bate-papo aqui é para despertar isso na gente, porque a gente tem que ouvir 1000 vezes. E eu falo a gente porque eu me coloco nisso aí, porque eu tenho preguiça de fazer um monte de coisa aí que a gente falou aqui. E a socialização, viu, Ana? Socializar, porque hoje também assim as pessoas estão muito individualistas. Então, assim, isso lá na frente também, a gente vê no avanço dos anos como é importante ter amigos, como é importante a família, né? E a família que eu digo assim, é ter familiaridade com os integrantes da família, né? Então, assim, vamos tentar retomar essa coisa do almoço ou do jantar em família, né? Vamos ouvir o que o teu filho fala, o que o teu avô fala, né? Porque se não tem esse contato, como é que essa pessoa vai pensar em cuidar desse avô, em cuidar desse pai no futuro, se ele não tem a
familiaridade, ele não tem o convívio. Sim. Né? E lá na frente, a gente vê que com o passar dos anos, a gente começa a cada vez dar mais valor para os amigos, mais até para os amigos do que para a família. Sim. Então, investir no social, tá? Isso também Legal. diminui os quadros de depressão e por aí vai. E traz qualidade. Isso. Então é isso, nosso papo teve esse intuito hoje, falar um pouco, já que a Home Angels cuida de pessoas em suas várias fases da vida, trazer um pouco esse assunto que às vezes pra gente é ruim, né? Eu brinco que é fralda, né? Eu falo quando a pessoa não quer ouvir, né? Mas a gente tem que falar. A gente tem que falar, a gente tem que uma hora a gente muda, uma hora estimula, uma hora toca o nosso interior, alguma parte da gente desperta e a gente aí consegue dar um salto quântico aí, vamos dizer, né? Mudar um pouco o nosso rumo. Então é importante a gente falar sempre, mesmo sobre aqueles assuntos que para a gente às vezes é chato. São chatos, são difíceis, mas Sim. vamos lá, juntos venceremos, né? Isso aí. Mais uma vez, super obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço, porque Ana. os seus temas sempre mexem com a gente. Assim. São temas que, às vezes, a gente, como eu falei, a gente não quer falar, não quer ouvir, mas é importante. Legal. Valeu. Obrigada. Obrigada.